O sistema complemento é um conjunto de várias proteínas. Cada proteína vai ter o seu nome. Então, todas essas letras aqui é o nome de uma proteína. E qual é o objetivo delas? Elas vão todas se juntar e elas vão formar buracos na membrana. Cada buraco desse vai se chamar de MAC. MAC é o complexo de ataque à membrana. A gente vai ver mais depois. Mas quanto mais buraco tiver na membrana desse patógeno, mais fácil é para ele sofrer lise osmótica, né? Tudo que tiver dentro dele vai sair para fora, fazendo com que esse patógeno morra, né? Então o sistema complemento vai complementar, né? Por isso tem esse nome, a própria imunidade. E tem uma coisa importante que, dependendo de qual seja a forma que ele se ative, né? Porque para que ele faça essas reações com essas proteínas, ele precisa se ativar. Dependendo de qual seja a forma que ele se ative, ele pode ser que faça parte da imunidade inata ou faça parte da imunidade adaptativa. Isso vai depender se ele precisar de anticorpos ou se ele não precisar de anticorpos. Se ele precisar dos anticorpos, ele vai fazer parte da imunidade adaptativa. Se não, ele vai fazer parte da imunidade inata. Então, esse sistema complemento vai ter três formas dele se ativar. Vai ter a primeira forma dele se ativar, que é a via clássica, vai ter a via alternativa e a via da lectina. Então, começando com essa primeira forma de ativação, que é a via clássica, ela primeiro vai precisar da proteína C1. Então, essa proteína C1, que é o que está escrito aqui, vai ter três complexos principais, né? Vai ter o C1q. C1q é tudo isso daqui que você está vendo. Vai ter a C1s e a C1r. A C1s e a C1r são proteases. Proteases servem para quebrar outras proteínas. Então, essas duas partes aqui da C1, tudo isso daqui é a C1, vai servir para quebrar outras proteínas. E para a via clássica ela se ativar, essa C1, essa proteína C1, ela precisa se ligar a um anticorpo. Esse anticorpo pode ser um IgG ou um IgM, né? Pode ser qualquer um desses dois. Ou se não tiver um anticorpo, se não tiver nenhuma desses dois anticorpos, pode ser ativada também por pentraxinas. Tá? Mas a maioria das vezes, e a parte importante mesmo que você precisa saber, é que ela pode ser ativada por anticorpos. Isso faz com que a via clássica faça parte da imunidade adaptativa, né? Porque tem os anticorpos. Então, esses anticorpos, eles vão detectar os antígenos, né? Eles vão se ligar aqui. E essa proteína C1, ela vai se ligar ao IgG ou ao IgM. Então, assim que a C1 ela se ligar a esses anticorpos, elas vão ativar essa protease aqui do lado esquerdo, que aqui é a C1R. Essa C1R, o papel dela quando ela está ativa, é ativar essa outra protease aqui, que é a C1S. O papel dessa C1S, quando ela estiver ativa, é fazer a clivagem dessas duas proteínas aqui, que vai ser o início daquela reação que eu falei para vocês lá das proteínas, né? Essa proteína C4, ela vai se aproximar da C1S e ela vai ser clivada. E a mesma coisa vai acontecer com essa outra proteína aqui, a C2 também vai ser clivada. E o que significa ser clivada? Quando uma proteína ela é clivada aqui no sistema complemento, ela vai ser dividida em dois fragmentos. Uma que vai ter um A minúsculo, então repete o nome da proteína, né? Aqui é C4, e adiciona um A minúsculo. E o outro fragmento é o nome da proteína com o B minúsculo. Todas as vezes que tiver esse A minúsculo, ela vai agir lá na inflamação. Então ela vai ajudar nas reações inflamatórias. Aqui, a C4b, que nesse caso tem esse B minúsculo, vai ser responsável pela opsonização. O que significa isso daqui?
essa C4b, ela vai se ligar à membrana desses patógenos aqui. Então, elas vão demarcar esses patógenos, essas bactérias, para que alguma célula venha aqui e fagocite, porque ela vai estar marcada, né? Vai ter sofrido opsonização. E a mesma coisa vai acontecer com a C2. Ela vai ser dividida no fragmento que tem essa vogal A e que vai ter o Bzinho aqui. E o que acontece? A C2 é uma exceção à regra daquilo que eu acabei de falar. Nesse caso, o fragmento que tem o A minúsculo vai fazer a opsonização e o que tiver o B minúsculo vai ser responsável lá para o processo inflamatório também, vai ajudar lá. Mas aqui é a exceção à regra. Todas as outras proteínas vai seguir essa regra aqui, que tiver essa vogal A vai fazer responsável pela inflamação e a que tiver a B vai ser responsável pela opsonização. Então, essas duas aqui, que vão ser responsáveis pela opsonização, vão se ligar aqui na membrana do patógeno, dessa bactéria aqui. Quando elas se ligarem, elas duas juntas vão se chamar de C3 convertase. O nome aí já dá uma dica do que ela faz, né? A C3 convertase, que é como ela é chamada agora, ela vai ser responsável de converter uma outra proteína, que é a C3. Ela vai clivar a C3. E o que acontece quando se cliva a C3? Ela vai ser dividida num fragmento que tem o A minúsculo e no fragmento que tem o B minúsculo. E vai seguir a mesma regra. O que tem um A vai ser responsável, vai agir lá na inflamação, e o que tem o B minúsculo vai ser responsável pela opsonização. Então, ela vai vir aqui e se ligar na membrana desse patógeno. E ela não vai só ligar nesse complexo aqui, não. Ela vai se ligar em outras partes também, né? Como você está vendo aqui na imagem. Justamente pelo motivo que eu falei para você, né? A C3b vai ser um desses fragmentos dessas proteínas que mais vai fazer isso. Ela mais vai fazer opsonização para facilitar a vida dos fagócitos. E então, quando a C3b se juntar a todo esse complexo aqui, o nome dessas três proteínas juntas vai ser agora de C5 convertase. Qual vai ser o papel dessa C5 convertase? Vai ser clivar a outra proteína, que é a C5. Então a C5 também vai lá, se aproxima desse complexo aqui e ela é clivada, formando esses dois fragmentos aqui. O que tem a vogal A minúscula, que também vai ser responsável pela inflamação, e o que tiver esse fragmento B, que vai ser responsável pela opsonização. E ele vai se ligar aqui nessa membrana desse patógeno. E qual é o papel dessa C5b? Ela vai ser responsável por chamar as outras proteínas que faltam, né, para acabar essa reação aqui. Né? Foram chamadas todas essas proteínas aqui, né? A C1, que é essa grandona aqui. E cada uma dessas outras proteínas foram se clivando, né? Foram sofrendo essa clivagem. Agora o papel dessa C5 é chamar essas outras aqui que faltam, mas só que agora essas proteínas aí não vão ser clivadas. Então elas só vão se ligar a esse fragmento C5b. E quando todas essas proteínas se ligarem nessa membrana aqui, elas vão formar um complexo de ataque à membrana, que é o MAC, que é o que eu falei para vocês no início, né? Vai ser como se fosse um buraco na parede, na membrana desse patógeno. E quanto mais buraco tiver, quanto mais acontecer essa reação aqui, de todas essas proteínas, né, vai ser formado mais vezes esse complexo e mais vezes vai ter esse buraco, que vai facilitar na lise osmótica desse patógeno. Então, a membrana desse patógeno vai ser perfurada. E é assim que finaliza a via clássica. Agora a gente vai ver essa outra via, que é a via alternativa, que é outra forma do sistema complemento ser ativado. Que o início dessa via alternativa já tem uma clivagem natural
da proteína C3. Então, para que tenha o início dessa via, não tem a necessidade de nenhuma proteína se ligar a um anticorpo. Então, para que se inicie a via alternativa, não se necessita de C1, também não se necessita de anticorpos. Naturalmente, a C3 ela já é clivada. Então, naturalmente, já tem C3A e naturalmente já tem C3B. Isso serve para que, se caso tiver algum micro-organismo, essa C3B ela se ligue à membrana. Se não tiver nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria, nenhum patógeno a ser atacado, né? Se não tiver nenhum micro-organismo, ela vai ser inativada. Se não tem necessidade para o uso dela, então ela vai se inativar, né? Moléculas de água vão se aproximar aqui e ela vai ser inativada. Nesse caso aqui, caso tenha necessidade do uso dela, caso tenha micro-organismos, ela vai se ligar à membrana desse patógeno. Ela vai fazer opsonização. Esse fator B, ele vai se ligar a C3B, que já estava ligado, né, à membrana, e outro fator também vai se ligar a esse fator B, que nesse caso é o fator D, D de dado, né? Esse fator D é uma protease. E qual é o papel de uma protease? É fazer a clivagem, né? Fazer a quebra de proteínas. Nesse caso, a proteína que o fator D vai ser responsável por clivar vai ser o fator B, em dois fragmentos, né? Que é o BA, que tem esse A minúsculo que eu já falei, que é responsável pela inflamação, vai ajudar lá no processo inflamatório, e o B, que tem o B minúsculo, vai ser responsável por opsonização. Então, esse fator B, ele vai ser clivado e vai ser substituído por esse B com B minúsculo. Então, o fator D, ele vai sair daqui também, né? Ele estava aqui em cima. Ele só vai servir para a clivagem do fator B, que ele foi clivado e ficou somente esse fragmento aqui, né? O BB. Quando esses dois fragmentos aqui, o C3B e o BB, eles se ligam, eles precisam se estabilizar. Então vai ter essa outra proteína aqui, que é a properdina, que vai ser responsável pela estabilização desse complexo aqui. Quando eles estão estabilizados e eles estão ligados um ao outro aqui na membrana desse patógeno, o papel dele é ser uma C3 convertase da via alternativa. O papel da C3 convertase é clivar C3 em C3A e em C3B. E o fragmento, que é responsável por opsonização, vai se ligar à membrana, né? O C3B vai se ligar ainda mais, né, que eu falei para vocês, que ele tem preferência a se ligar mais vezes nas membranas dos patógenos. Então, quando acontecer a junção de todo esse complexo aqui, vai formar uma C5 convertase. E o papel dessa C5 convertase é justamente clivar C5, né? Então, a proteína C5 ela vai se aproximar desse complexo aqui e ser clivada, porque ela, do mesmo jeito, vai ser fragmentada nesses dois pedaços aqui, nesses dois fragmentos. A parte que é responsável por opsonização, ela vai se aproximar da membrana, né, desse patógeno, e ela vai fazer a mesma coisa que ela fez na via clássica. Vai chamar essas outras proteínas aqui, a C6, a C7, a C8 e a C9. E elas fazem um complexo de ataque à membrana, que é esse buraco aqui, que é a C9, que é a última proteína, né? Na verdade, vão ter várias proteínas C9. Vão fazer esse tubo aí, que é a MAC. E é assim que finaliza a via alternativa, que fica mais fácil de compreender depois que se viu a via clássica, né? E a outra via, e a última, é a via da lectina. É a última forma em que o sistema complemento é ativado. E para que esse sistema complemento se ative pela via da lectina, precisa primeiro da MBL, que é a lectina ligadora de Manose. E a lectina ligadora de Manose, como o próprio nome está dizendo, ela precisa se ligar à manose, né? Que é isso daqui.
Então, essa manose vai ser aqueles padrões associados a patógenos, né? Vão ser os pumps, que vai ser responsável justamente para algumas dessas proteínas identificar o que é patógeno e o que não é, né? Então, essa MBL aqui, que é a lectina ligadora de manose, ela vai ter duas proteases. Ela vai ter a MASP1 e a MASP2, parecido com a C1 lá da via clássica. Essa MASP1, ela vai ser ativada assim que o MBL se ligar a essa manose aqui. E lembrando que a via da lectina, ela pode ser ativada, né, por essa lectina ligadora de manose, ou também ela pode ser ativada pela ficolina. Então, quando a proteína se ligar a essa manose, ela vai clivar C2 nesses dois fragmentos, C2A e C2B, e ela vai quebrar C4 em C4A e em C4B, exatamente como era na via clássica. Então, depois que essas duas proteínas se clivarem, todas essas daqui que são responsáveis pela opsonização, né? Nesse caso, a 2A na C2 e a C4B na C4, né? Elas vão se ligar na membrana e a junção dessas duas proteínas, você já sabe que forma a C3 convertase. A C3 vai se aproximar desse complexo aqui e vai ser quebrada em C3B. E quando a C3B se ligar nesse complexo aqui, né? Também ela vai se ligar em outras partes aqui do patógeno, né? Ela vai se transformar em C5 convertase. Todo esse complexo aqui. Então, o C5B, ele vai se aproximar aqui desse complexo aqui e vai ser responsável de chamar as outras proteínas que faltavam, né? Então, vai se ligar todo esse complexo e vai chamar a C6, a C7, a C8 e a C9. Exatamente como acontece lá na via clássica, né? A única diferença é que na via clássica se inicia com C1. Nesse caso aqui, na via da lectina, se inicia com a lectina ligadora de manose. Quando essas proteínas elas são chamadas, elas se ligam aqui, né, à membrana desse patógeno e elas não sofrem essa clivagem, justamente porque a última aqui, que é a C9, né, todas essas proteínas aqui vão ajudar a formar um compartimento para segurar essa C9 aqui, para essa C9 formar o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, né? Que é o objetivo final do sistema complemento, né? Formar esse complexo de ataque à membrana para que ocorra essa lise osmótica. E todos os fragmentos que tiverem o A minúsculo, que vai ser responsável em ajudar no processo da inflamação, que vai agir principalmente lá na imunidade inata. E é assim que acontece a ativação do sistema complemento e como é que ele funciona.